Galerinha, sejam bem-vindos a mais um episódio aí do nosso podcast de 0 a 100. Esse podcast que vem motivando os cabeleireiros e ajudando eles a alavancar na carreira deles. Hoje eu tenho um casal de amigos aqui, eu posso chamar assim, pelo tempo de amizade e pela parceria que a gente tem de longa data, Gilson Bittencourt e Glaida. Eu ia fazer até uma apresentação deles, mas o currículo é tão extenso que eu vou deixar que cada um se apresente. Eles são aí embaixadores trans, cabeleireiros renomados. E o que nós vamos discutir aqui hoje é como eles, morando em uma cidade pequena, fizeram para criar essa carreira de sucesso no Brasil e no mundo, que eles já ministraram vários cursos internacionais. E o que eu falo para vocês, não tem barreira, não existe lugar. Se você estiver disposto a fazer, eu tenho certeza que vai acontecer. E eu quero saber de Gilson e Glaida como que eles fizeram para se tornar essa potência que eles são hoje. Sejam bem-vindos. Uau! Muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui. Igual a você, eu sei que não tem. Desde que lancei o podcast, essa música é certa. Nota 100. Nem melhor, nem pior. Apenas diferente. MC Marcinho. Oi, MC Marcinho, verdade. Dos cabelos, pra quem não conhece. Glaidinha. Desde 2017, estamos juntos e misturados, né? Sempre misturados. Márcio é meu irmão, né, Márcio? Muito tempo já, né, Gilson? De amizade? Tempo. Você vai contar que você conhece ele desde criança? Mas aí vai me colocar como velho. Não, deixa pra lá. Conheço o Márcio há um bom tempo, né, Márcio? Uma história muito bonita. Eu fiquei tentando, você me falou ontem, 20 e poucos anos de profissão. Eu fiz um cálculo mais ou menos de quantos anos de profissão você tem pra você, viu? Deixa pra lá. Ô, Márcio, você falou um negócio legal na abertura aí, cara. Sobre esse negócio de não ter barreira, né? Eu acho isso tão importante. Porque muitas pessoas ficam... Muitos cabeleireiros, às vezes, eles ficam olhando o próximo, né? E às vezes fica se sentindo limitado, mas na verdade não existe limitação, né? Quando você se dispõe a dar o seu melhor e tal, não importa o lugar, não importa onde, você é capaz de alcançar mais do que você sonha, não é verdade? Verdade. Temos muitas provas disso hoje no mercado, né? E me conta aí um pouquinho, fala aí, quem que é Gilson? Comigo. Fala pra mim. Cara, meu nome é Gilson Bittencourt. E eu sou um cabeleireiro, né? Que eu amo, eu faço por amor mesmo. Eu me sinto realizado com a profissão que Deus me deu. E sou um homem sonhador. E inclusive eu estava conversando esses dias com uma cliente no salão, falando exatamente sobre isso, que eu sempre me espelhei nos grandes profissionais, assim. Eu nunca deixei a minha região, assim, né, onde eu estou, limitar meus sonhos, não. Sempre sonhei, sempre me espelhei nos grandes profissionais. E, inclusive, eu tirava a conclusão dos resultados dos meus trabalhos, comparando com o resultado do trabalho dos grandes profissionais que estavam em São Paulo e até fora, em outro país. E eu acho que isso me fez entender que eu podia chegar lá. Porque, assim, cara, eu faço cabelo, os caras fazem cabelo. Eu sou um ser humano, eles também são um ser humano. Então eu sou capaz de fazer também. E com isso eu acho que funcionou, porque essa questão de eu me espelhar nos caras de fora fez com que o meu trabalho também fosse reconhecido fora, assim, né? Eu acho que isso é basicamente isso. Então, eu sou um cabeleireiro sonhador, que acredita em mim mesmo, luto a cada dia para matar um leão e tô aí, realizado, alcancei sonhos, coisas que foram além dos meus sonhos, do que eu idealizava, e é isso. E tu continua sonhando. Parabéns, tá na caminhada já faz tempo, né, Gilson? É sempre, cara, muitos anos, mas o gás não some não, tá, Márcio? Esse ano, a gente tava conversando sobre isso, né? Eu falei que esse ano é um ano que eu acordei mais um leão aí, que eu quero vencer um pouco mais. E então é isso. Muitos anos de luta, mas os sonhos continuam como um adolescente na cabeça. O que eu falo no meu curso sempre, no 0 a 100, é que eu até expliquei isso para uma mentorada que eu tenho, conversei com ela hoje antes de vir para cá. Não é que é difícil se tornar um embaixador, ser reconhecido. É até possível mesmo, mas se torna mais difícil depois. Porque a responsabilidade fica maior, verdade, a cobrança é maior. Verdade. Muitas das vezes, eu antes de virar um embaixador de uma marca e tal, quando eu cobiçava isso, eu tinha em mim a ilusão
de que se eu fosse embaixador de marca, quando eu lançasse um curso ia lotar, que quando eu virasse embaixador de marca, minha agenda não ia ter mais espaço. Só que ser embaixador de uma marca hoje eu vejo como um grande reconhecimento, mas é isso aí que você falou, a gente não pode perder a garra que a gente teve no início, porque senão você acaba perdendo as conquistas que você teve, o status que você conquistou, e ele é fruto desse trabalho árduo que você fez. Exatamente. Se diminuir, acaba perdendo, né? Exatamente. E me fala quem é Gleide antes de você. Antes de você começar aí, que eu sei que você ia falar, mas apresenta aí pra gente, que é a primeira embaixadora. Pessoal, sou a primeira embaixadora brasileira, eu sou a primeira embaixadora da história da trans, né? A gente estava no mercado aí praticamente dominado por homens, apesar de ser um mercado feminino. E eu me tornei a primeira embaixadora da marca. A Trans acreditou aí no meu trabalho. A primeira cabeleireira brasileira a lecionar no Behind the Chair, no Texas. Tenho muito orgulho disso. Ao lado de Ian Cotran, lá, o mestre do corte. E vários nomes que eu admirava, que assim, eu era fã há 3, 4 anos atrás, e aí no palco com eles. Foi uma coisa assim muito emocionante. Vários nomes americanos. E fizemos o hair show em Portugal, no Cassino Estoril, onde gravou o primeiro filme 007. E escrevi um livro sobre marketing, carreira e Instagram, a primeira cabeleireira brasileira também que pensou no Instagram e na gestão de carreira para o profissional, que não basta fazer cabelo e entregar um cabelo bem feito é o mínimo. Se você profissional aí acha que tá arrasando porque você tá fazendo um cabelo bonito e postando, deixa eu te falar, você não faz mais do que sua obrigação, sinto dizer. Papo. Corte direto. E é isso, né? Então, assim, sempre busco atualização, gente. A gente trabalha no mercado que está muito ligado à moda. O cabelo, ele acompanha a tendência, assim como a maquiagem, assim como a roupa, assim como os acessórios. E a internet chegou com muita novidade, com muitas mudanças, né? A gente está aí na semana de moda aí de Milão, teve Paris, a gente acompanhando tudo. E vocês veem como que mudou. Antigamente, na alta costura, as mulheres que eram convidadas, não era um evento tão aberto para a mídia. Hoje as influenciadoras vão, inclusive a Silvia Brás, que é influenciadora da Trans, que eu sou fã, estava lá mostrando. Então a gente vê aí como que se lá em cima, que é o topo, tá mudando, cara, tá o mercado inteiro mudando. E se o cabeleireiro não se atenta a isso, se ele fica parado 1 ano, 2, 3, já era. Não tem espaço para ele mais. A concorrência tá grande, a movimentação também, a gente tem que estar sempre buscando inovação. Gilson é um profissional, assim como eu, que nós temos aqui a Gleide, eu vou fazer uma diferença que eu vejo, assim, dos dois, assim, tá? Gilson é um cara que já foi cabeleireiro antes da internet. E Gleidinha já começou num período que tinha internet. Sim. E ela, na minha opinião, ela foi mestre em dominar o Instagram e a rede social. Sim. Porque, como ela fala, ela sabia já fazer o cabelo bonito, mas não basta, é obrigação. Não basta, já sabemos que é obrigação. Ah, o meu cabelo é ótimo, eu tenho que destacar. Isso é obrigação. Ela fez a obrigação bem feita. E depois ela fez além, que foi ali o Instagram dela. Ela conseguiu um destaque muito grande no mercado, porque eu vejo profissionais que já foram treinados por mim, que têm o mesmo tempo de profissão que ela, e o cara é recém, digamos assim, formado como profissional, ficou como auxiliar há 8, 9 anos, e não tem destaque nenhum. Isso é a prova que a gente vê de que a pessoa, falando em justiça, a coisa mais justa que existe no mundo, e que Deus foi justo com nós todos, ele deu pra gente a única moeda que a gente tem, que é mais valiosa, eu repito isso sempre aqui, é o tempo. Sim. Sabe qual que é a diferença do pobre pro rico? Tem oportunidade? Tem. Mas a diferença é que o rico usou o tempo dele de um jeito e o pobre usou de outro. Eu venho de uma família pobre porque eu já preocupei com o que eu ia comer. Sim. Hoje eu tenho uma vida muito boa, graças a Deus. Mas é o que eu falo, eu usei o meu tempo de uma maneira mais produtiva. E tem gente que reclama da vida, mas usa o tempo sempre na futilidade. Eu falei isso aqui só para mim te fazer uma pergunta, Gilson. O que você acha que mudou do mercado de antigamente, que era indicação de boca a boca, cliente de porta, uma vinha a outra, e rapidinho, se você realmente fizesse um trabalho legal, você se destacava, e ter um salão bonito já era muito mais do que suficiente para atrair cliente. E hoje, que ter estrutura bonita, saber fazer um serviço legal, não é o suficiente. O que você vê, assim, de mudança? Você que é um cara que viveu as duas fases. Verdade. Então, antigamente era basicamente isso, né? Você se preocupava com a sua credibilidade regional ali. Você fazia o cabelo de uma cliente
E você dava o seu melhor ali, porque você já imaginava. As amigas vão ver o cabelo, as colegas na faculdade, os familiares e tal. E aquilo ia se multiplicar e automaticamente ia reverter em cliente e tal, né? Então, basicamente, era a sua região, né? A sua preocupação principal era a sua região ali. E eu vou te falar a verdade, eu fiz isso com excelência, modéstia à parte, porque eu me preocupava com cada cliente que sentava na cadeira. Você lembra que eu te falei no início que eu comparava o meu trabalho com os grandes profissionais? O acesso que a gente tinha era revista, né? Às vezes televisão, era as maiores referências. Então, assim, eu trabalhei bem, eu acho, essa credibilidade regional e funcionou. Agora, o legal dessa nova geração, né, que depois que veio a internet, é que se você faz o mesmo trabalho que eu fiz, né, regional, se você fizer o mesmo trabalho na internet, você vai vender o seu trabalho em nível nacional. Às vezes até nível, como você falou, a gente dá curso fora, né, já temos vários cursos fora do país, exatamente quem possibilitou isso? A internet, né? Então você consegue vender o seu trabalho, ter sua credibilidade regional e ter a sua popularidade, né, automaticamente uma credibilidade, expandindo para outros horizontes, assim, te dando a possibilidade hoje de você marcar uma agenda em outro, como a gente vai atender em outro estado, às vezes até em outro país, quando nós já fizemos atendimento nos Estados Unidos, e isso é a internet. Então ela vende o seu trabalho para o mundo, assim, e por isso que eu acho importante você valorizar, porque aumentou o nosso mercado, né? Hoje, como a gente é embaixador de uma marca internacional, né? Isso porque a gente soube vender o nosso trabalho em nível internacional. E quem possibilitou isso? A internet. Por isso que os profissionais hoje, principalmente a gente teve que se reinventar, e os profissionais agora que estão iniciando, já tem uma dica, se antenar a isso. A Gleida é mestre nisso. Ensinar a fazer, aprender, entender sobre uma excelência no resultado dos seus cabelos, mas também saber vender o seu trabalho para a internet. Com isso vai abrir novas portas aí, assim, virar referência, fazer trabalho para, né, as marcas, cursos, né? E é isso. Eu acho que o que mudou foi isso. É a potência que a nossa profissão virou através da internet. Amplificou e uma os coisa horizontes. bacana, Márcio, que você falou, que é a questão do tempo. Quando eu estudava, eu sempre gostei muito de história. Eu sou apaixonada com história. E eu vi na escola, comecei a estudar sobre a construção de Brasília. E aí, Juscelino Kubitschek, ele falou, a gente vai transformar 50 anos em 5. E eu, novinha na época, nunca tinha imaginado que existia essa possibilidade. Porque, para mim, desde então, a contagem cronológica é a que a gente faz, né? 1 mês, 2, 3, e vamos viver aquilo ali. E aquilo despertou em mim um gatilho, tipo assim, cara, eu posso fazer muita coisa em pouco tempo, eu posso aproveitar o meu tempo. E com isso eu posso ganhar dinheiro, eu posso enriquecer, eu posso mudar minha vida, eu posso realizar sonhos. E aquilo ficou na minha cabeça desde então. E quando eu foquei muito no salão, eu tive essa meta. Eu quero crescer o máximo que eu conseguir, no mínimo de espaço de tempo. Em resumo, eu trabalhei de não aguentar ficar em pé, de tanta dor na perna, da gente viajar para evento, eu sentar na mala de mão e ir no aeroporto andando com a malinha, porque minha perna estava doendo muito, de domingo a domingo, às vezes a gente dava até fight, né? Ele falava, mas você só trabalha, a gente não vai curtir. Eu falava, calma, espera que vai chegar esse momento. Então, assim, literalmente, de domingo a domingo, eu fazia cabelo, fazia modelo, era me desafiando, assim, doía o corpo, doía a mente, doía a alma, mas eu sabia que ia ter um objetivo. E hoje eu vejo poucas pessoas que pagam esse preço. A gente, por longos anos, a gente não teve férias, a gente não teve churrasco fim de semana, não teve festa, teve muito trabalho, mas, assim, veio a recompensa. Então, assim, não que eu tô falando que essa é a forma correta de viver, mas essa foi a forma correta que fez com que a gente alcançasse o que a gente sonhava. São fases, né? São fases. Você teve que abrir mão por um período para poder colher o fruto depois, né? E vai valer a pena, vale a pena. E tá valendo. Sabe o que eu acho? A internet traz uma sensação das coisas serem muito rápidas para as pessoas. Hoje você vê reforma de casa na internet, eles fazem a transição, instala o dedo, tá pronto. A gente pega um cabelo ali de 5 horas de trabalho, bate a mão nele, a gente faz transição. Então, eu acho... Por que eu tô falando isso? Porque eu vejo que muita gente começou no mercado da beleza porque viu, assim como a Gleida foi visionária, que viu que é uma coisa que dava para ganhar dinheiro mesmo, que dá. Nossa, que não vamos ter hipócrita de falar que não dá, que dá. A gente ganha bem, todo mundo, bonitinho.
E ela fez o quê, na minha opinião? Ela se capacitou, porque mesmo ela dominando a internet bem, Jus, Uhum. é o que acontece com muitos cabeleireiros. Vou te explicar, vou contar um caso para vocês antes. Presta atenção. Qual que é o objetivo da figueira? Dá figo. Uhum. Se só dá folha, não dá fruto, não mata a fome. Qual que é o objetivo da macieira? Da maçã. Se só dá folha e não dá fruto, não deu objetivo. Por que eu tô te falando isso? Muito cabeleireiro hoje, você olha o Instagram de longe, é muito bonito. É a mesma coisa que você vê uma figueira linda, e você fala, vai matar minha fome. Quando você chegar perto, não tem fruto. Você entendeu o que eu tô querendo te dizer? É o quê? Eles não se capacitam, fazem um Instagram baseado na inteligência artificial, porque os cabelos hoje tá Sim. tudo editado. Tudo editado. Não tem cabelo que eles fazem e repetem no salão, porque aqueles cabelos ali não existem, Não porque foi existem. feito na inteligência É. artificial. Eu sei, Depois eu uso, quero domino, complementar sei o que isso. que faz pra elas. Eu sei todas, gente. Uhum. Todas. Você sabe, todo mundo Sim, sabe. sim. Então tem cabelo que você olha que você fala assim, esse cara não fez esse cabelo é de inteligência artificial. Sim, Só sim. que pra gente que é profissional, a gente sabe. Sim. Uma cliente, ela vê aquele fruto lindo, maravilhoso, aquela árvore linda, aquele Instagram maravilhoso, quando ela senta na cadeira, o quê? Não sacia a fome Frustração, dela, que é o que eu frustração. desejo que ela tenha de um cabelo É, bonito, aí vem a sim. frustração. É por isso que eu usei a árvore. Se ela for linda, maravilhosa, cheia de flor, Achei o mas não bem- tem bem fruto, comparativo, não é. mata a fome. Não mata a fome da cliente. Aí voltando pro nosso mercado, cabelo. Você não sacia o desejo da cliente. Sim. Aqui é o que? Às vezes, ela tá ali não só pelo cabelo. O atendimento que a gente faz hoje, ele é mais terapêutico do que realmente, assim, aquela coisa que a gente tá buscando uma transformação no visual da mulher. Ela chega pra mim, discute primeiro sobre a vida, sobre não sei o quê. Eu faço um cabelo nela que, na minha opinião, hoje, como profissional, eu acho Sim. simples, mas que transforma a vida dela. Mas Sim, eu não acho sim. que foi só o cabelo, sabe? Mas não é simples. Foi o conjunto da obra. É. Me explica uma coisa assim, Ah. vocês dois. Uhum. As clientes chegaram até vocês, Uhum. numa cidade distante, vindo de Sim. longe, vindo de perto, vocês dominaram Sim. o mercado na região, dominaram o mercado Uhum. fora também, alguns países, algumas cidades e vários lugares as pessoas desejam que vocês vão atender. Qual que foi o segredo para não só atrair, que o mercado, você atrai, o Uhum. Instagram hoje patrocinou, atrai, Uhum. mas para fidelizar? O que vocês dois acham? Eu vou falar por mim. E a Glaida fala por ela, mas assim, acho que vai meio que bater. Eu acho que a gente teve sorte, na verdade, de ter passado pela transição antes, né, para a internet. Porque a gente entendia que as necessidades, né, a busca da cliente, um cabelo de baixa manutenção, um cabelo, né, que supera a expectativa dela. Então a gente sabia que a gente precisava, tinha dificuldade para atrair a cliente, e a gente tinha que entender sobre o trabalho ali, e principalmente sobre entender as necessidades da cliente, principalmente o que frustraria ela, e trabalhar a técnica, aprimorar sua técnica ali para automaticamente deixar a cliente feliz no dia, pós e automaticamente fidelizar ela. Não é assim? Então, assim, a gente hoje sabe o quanto é importante a gente manter a estrutura da nossa empresa, manter o fluxo de cliente estar sempre ali girando. Então, assim, a gente sabe a importância disso e automaticamente isso vai refletir no que a gente vai entregar para o cliente. E eu acho que o que aconteceu pós a internet é os cabeleireiros pularem a etapa. Até vi isso num podcast recentemente e faz um pouco de sentido isso. Eles pulam a etapa. Primeiro você tem que entender sobre a cliente, ser profissional, sobre a entrega para a cliente ali, sobre realmente suprir uma necessidade ali da cliente, né, que é a beleza e automaticamente menos trabalho, né, baixa manutenção. Então você aprimora a sua técnica, você entende, né, você vai correr atrás daquilo ali para entregar o melhor para ela. E depois automaticamente você vai mostrar aquilo para a internet que você vai vender a realidade, não é isso? O problema é que hoje muitas vezes a popularidade chama a atenção dos profissionais, né, aquela coisa de ser popular, de ser reconhecido. Eu acho que eles já começam com essa vontade antes mesmo de ser um profissional bem sucedido. Porque a gente, quando entra na profissão, a gente se preocupa o quê? Ter uma boa vida, né? Como você falou, eu saí da pobreza e pulei um patamar. Hoje eu tenho uma vida confortável, alimento bem, moro bem, ando tenho né, vários brinquedos adultos que são além dos seus sonhos e tal. Então, essa é meio que uma necessidade, que pelo menos eu penso assim, que minha primeira necessidade seria isso, né? Melhorar de vida. E de segundo vem a popularidade, né? A fama pouco importa se o bolso estiver cheio, exatamente, né? E os meninos hoje, a geração nova, hoje não generalizando, mas a grande maioria, eles primeiro pensam na necessidade de popularidade, em ser reconhecido,
por isso automaticamente atropela e começa a vender, né, ilusão na internet. E aí, quando eles atraem esses clientes, que as clientes vêm, né? E hoje a internet é a chave. Aí cria problema, cria frustração. Então, eles têm a popularidade, mas não têm ali a credibilidade, não têm ali uma estabilidade financeira de vida boa. Então, eu acho que talvez seja isso. A Nós capacidade entendemos técnica isso antes. também, né? Nós entendemos isso antes. Então, depois a internet veio só como agregado. E para eles, a internet é praticamente a base de tudo. de tudo. Se acabar o Instagram, tem muito cabeleireiro que morre de fome? Exatamente. Acho que é mais ou menos... eu vou a Gláida falando agora, mas assim, a Gláida, mesmo ela ter chegando depois da internet, a Gláida tinha de domingo, cara. Ela realmente... Ela ia pro salão, fazia o cabelo, chegava no salão, chegava à tarde em casa e falava assim, Gilson, eu acho que dá pra melhorar, vou fazer mais um cabelo amanhã, a mesma técnica. Aí na segunda-feira ia lá. Então, assim, ela primeiro aprimorou o trabalho dela, ficou excelente o cabelo, pra depois ela Atraiu começar a o vender público, na internet. E aí, qual foi a estratégia que você chegou no mercado chutando a porta hoje? Eu vou ensinar para vocês, eu quero que vocês coloquem em prática. Tem vários livros sobre esse tema e eu vou contar para vocês. Nos Estados Unidos tem muitas sorveterias, né? Lá o pessoal gosta muito de sorvete, como aqui também, mas tem um aspecto cultural. E pessoas que estudam sobre isso de relacionamento entre cliente começaram a estudar essas sorveterias, porque tem umas que passam de família por família, geração em geração, e quando chega o inverno elas fecham, né? Tem algumas que são temporárias, então elas só abrem no verão, e aí tem um grande fluxo, tem uma grande fila, e depois ela fecha. E como que faz para isso funcionar? E existe um segredo, Márcio, que às vezes as pessoas não percebem na prestação de serviço e no nosso trabalho, que é o quê? É o relacionamento. A gente está construindo com o cliente uma história, um relacionamento. E não é sobre mim. Eu tiro eu nesse momento, o eu sai do cenário, e é o você, é o cliente, é o estudo do caso, é o estudo do cliente. E hoje eu vejo poucos profissionais cabeleireiros preparados para essa área. E esse livro foi um presente do meu irmão. Meu irmão me deu quando eu era adolescente. Como cativar o cliente? Do nada. A gente sempre gostou muito de ler e quando ele lia um livro bom, ele me passava e isso me agregou muito. E contava a história dessa sorveteria, onde o dono da sorveteria e toda a família ficava junto. E os clientes ficavam na fila e eles passavam e tinham o hábito de conversar com todos os clientes. Então, sabiam o nome, sabiam o endereço, sabiam o nome do cachorrinho. E aí, sabia, inclusive, qual que era o sabor favorito de cada cliente. Então, quando você chegava, Márcio, você veio, o seu é uma bola de morango e outra de chocolate. Aqui eu até arrepio. Sem você precisar falar qual o sabor. Entendeu? Gerando a experiência mesmo, Então, né, do eu acolhimento. acho que tem muito essa questão da fidelização. Todas as clientes que a gente conseguiu fidelizar, a gente construiu história. Ela foi para a formatura fazer o cabelo, e aí depois ela casou, e aí depois teve a festa de aniversário de 1 ano do filho. Então, sempre vai ter ali um contexto. Então, o profissional ele tem que dar possibilidade para que a cliente se abre com ele, conta a história dela, e ali você vai fazer ali uma conexão. E além da entrega de um cabelo bem feito, você vai construir uma história junto. Muito legal. Muito legal mesmo. Porque os profissionais, eles, tipo assim, eu vejo que tem muitos defeitos, assim. Mas um que me incomoda muito, eles fazerem o cabelo que ele acha que é bom pra ele, sem perguntar à pessoa, tipo assim, qual que é o seu dia a dia, quantos filhos você tem, quero saber da vida dela, mas eu consigo, conversando com ela, entender que tipo de cabelo e de técnica que eu vou aplicar ali, para que eu não coloque um cabelo que ela não consiga carregar. Que às vezes o cabelo que eu faço pra Gláida, cabeleireira, blogueira, influenciadora digital, isso aqui, é um cabelo mais moderno, que ela se arruma todos os dias. Agora o cabelo que eu vou fazer pra uma mulher que é mãe de 3 filhos, empresária, e que nos... Como que eu dou manutenção constante pra ela? Então, até isso, a hora de escolher o que você entrega pra sua cliente, eu acho que fideliza ou não fideliza. Porque eu já tive cliente que estava comigo por anos, foi num salão, aí me traiu lá e tal, e depois voltou. Por quê? Porque não encontrou praticidade. Igual você falou, é baixa manutenção, cabelo com excesso de manutenção, técnicas que não são realmente muito bem aplicadas. E fala pra mim um negócio aqui. Qual que é a sensação, assim, de começar a ser reconhecido internacionalmente? Nossa Senhora. Porque vocês saíram de uma cidade, entre aspas, muito pequena, e estão aí
vários países e tem um reconhecimento nacional gigantesco, e agora vocês já foram migrando para fora e tal. O Gilson é um cara muito simples, eu sei que ele é mais largadão e tal. Como que foi essa experiência lá fora, Gilson? Pra gente que não foi muito preparado para isso. Eu e você, assim, digamos assim. Então, é aquilo que eu te falei, né? Tipo, você quando age, né? Quando suas atitudes, os seus princípios são positivos, eu falo muito isso porque só da gente estar aqui, eu acredito que Deus une pessoas com propósito. Então, tipo assim, né, no sentido, eu tenho um propósito bom, então ele coloca pessoas com o mesmo propósito bom, une ali para ter um grande acontecimento. Então, assim, hoje, eu tô te falando isso porque as coisas que eu vivi hoje são além do que eu sonhava. Não tô falando que eu não sou sonhador, que eu sonhava antigamente, que eu já falei isso no início aqui. Mas foi surreal, assim, tudo que nós já vivemos. E essa questão do trabalho mexe muito com o orgulho da gente, né? Por exemplo, com a autoestima da gente. Por exemplo, cara, é o meu trabalho, é o que eu ofereço ali, minha arte. E aí, quando essa arte ela é valorizada no Brasil, depois fora do Brasil, você se sente feliz demais. Então, para mim foi incrível, foi uma realização e foi uma demonstração de que não existe limite realmente, cara. Entendeu? Tipo assim, a gente estava em Portugal esses dias, apresentando um evento lá, e aconteceu uma situação muito engraçada que tem a ver com isso. Uma moça falou que, para vocês é muito fácil, né? Vocês estão na capital e tal, então para você vender, ter valorização do seu trabalho é mais fácil e tal. Aí virou uma brincadeira, né? Que aí eu falei assim, não, acho que você não conhece a gente direito. Você me segue no Instagram realmente? Você segue a gente no Instagram? Porque se você conhecer um pouco da nossa história, você vai entender que a gente tá bem no interior. Tá muito no interior. E é por eu acreditar, é por a gente acreditar mesmo no nosso trabalho, acreditar que a gente é capaz, que a gente alcançou lugares que a gente nem tinha medido. Não fazia além da nossa medição. Então, nós somos do interior, primeiro nós alcançamos nossa credibilidade regional, depois nós alcançamos o Brasil e estamos aqui hoje. Então, nós somos a prova viva de que realmente não tem limite para os seus sonhos, entendeu? E que se você acreditar em você mesmo, você supera grandes sonhos, né? Então, acho que é basicamente isso. Então, para mim, é uma realização. É uma realização. É uma forma de Deus mostrar pra gente, assim, tipo, acredita, cara, vai lá, para de ficar questionando, só seja grato e tal. Eu acho que é basicamente isso aí, mostrando que a gente é capaz, né? Parabéns. E você achou que num período tão curto de tempo assim, que você justo em 20 anos de profissão, eu também, você tá aí tão maior quanto a gente, mas com um curto período, entre aspas, de profissão. Você achou que ia ser rápido assim sua vida e as coisas iam acontecer? Como foi? Então, na verdade, tem um início de muito punk, de muita dedicação, e aí depois tudo começa a fluir. E é muito louco isso, porque a mente da gente, ela prega peça, né? E, na verdade, ela ajuda a gente, porque a parte que a gente sofreu para conseguir, o cérebro meio que deleta. E a gente sempre olha para o passado com saudade, né? Mas quando a gente começa a ganhar e a ver o que está acontecendo, a gente esquece das dificuldades. E o cérebro, ele tem isso para motivar a gente a continuar mesmo. Porque se a gente ficar se lembrando todo dia dos perrengues, né? Igual fala, né? Todo mundo vê a pinga que eu tomo, mas não vê os tropeços pelo caminho, né? Verdade. Mas é muito gratificante. Eu já levei alunos de 8 países em Timóteo. Você vê, né? Interior do interior e online 14 países. Legal. E para mostrar o tanto que a nossa profissão, gente, tem a possibilidade de conectar pessoas. E eu acho isso muito precioso, né? Através da colaboração, um ajuda o outro, né? A gente junto ali, faz uma técnica, faz outra, conversa sobre uma coisa, conversa sobre outra. E um ponto muito importante da nossa história é que a gente somos dois, né, Márcio? Então, assim, um dá um apoio pro outro, dá uma força pro outro. Legal isso. Que isso ajudou muito a gente a crescer. Principalmente no interior. Porque, por exemplo, às vezes o Gil estava lá na parte prática e eu estava no marketing. E às vezes ele está no atendimento a cliente, eu estou no curso. Então, a gente conseguia pegar todas as arestas. Eu acredito que se fosse uma pessoa só no interior, não teria crescido tanto, né? Como a gente cresceu por sermos dois. Então, isso também faz diferença. Legal. Aqui,
isso que a galera falou eu acho que pode virar até uma dica, assim, só para reforçar. Nós somos 2, e com isso eu acho que, de certa forma, facilitou bastante pra gente, né? E muitos profissionais, eles são orgulhosos. Eles se sentem 100% dono da razão, eles se sentem 100% os melhores, e sentem como se não dependesse de ninguém. Não tem? Vocês devem ter conhecido muitos profissionais assim. Eu já conheci muita gente assim. E, na verdade, eles estão totalmente enganados, porque o segredo é você ter pessoas boas ao redor de você, é você trabalhar em equipe, um elo, sabe? Juntos, nós somos mais fortes. E eu acho que talvez isso, se você trabalhar o seu princípio e ser um ser humano bom, um ser humano que as pessoas querem você perto, profissional, a gente, por exemplo, nossa amizade, a amizade que a gente tem, né, com muitos profissionais do Brasil aí, quando você tem esse princípio lapidado, essas pessoas, você vai atrair pessoas, né, guerreiros ali junto com você nessa batalha aí, então assim, essa batalha acaba ficando mais fácil. Então assim, é abrir mão do orgulho, ser um ser humano bacana, entender que você não é dono da razão, não é dono não sabe tudo, né, ter humildade e entender que nós, seres humanos, nós somos feitos para estar junto, para estar unido, a gente depende de um do outro. Eu acho que basicamente é isso aí. O mercado, hoje você falou disso aí e tal, a gente vê que tem muito profissional, porque o mercado de curso cresceu, o Glide é forte nisso, a gente vê que o mercado tem crescido muito. E a gente vê profissionais renomados pregando para os cabeleireiros, que eu acho que não aproxima, distancia, na minha opinião, tá? Que fazem 20 mechas por dia. Nossa! Que cobra 7, 8 mil reais para fazer 8 cabelos no dia. Imagina então, tipo assim, a gente vê. Tem assistindo. profissional que, tipo assim, que fala que. Para vender curso, que fala que treinou o time da marca X toda. Meu Deus, cara. Isso acontece, Tem a gente muita vê mentira, que isso meu Deus. acontece. Agora, com a expertise que vocês já passaram, a gente sabe que a vida, o que eu falo pros cabeleireiros, o 0 a 100, Gils, é um podcast, um curso que eu criei para falar a verdade. Sim, mas é a real, verdade. Aqui não sim. falo para eles, tipo assim, que eu faturo Tá 100 mil se eu faturar 50. Sim. Não tem essa história aqui, não tem mentira. Hoje, com a experiência que a Glida tem, vou fazer a primeira pergunta para você, tá? Mas é para você também, depois você me responde. Com a experiência que vocês têm, que vocês já passaram pelo seu início, que foi, entre aspas, recente, o seu também, que você deve lembrar dele com maestria. Com a experiência que vocês dois têm hoje, com as malícias que vocês adquiriram, com coisas que já aconteceu com vocês que talvez vocês não permitiriam que acontecesse, hoje vocês se formaram. Qual que seria, para ajudar a galera, o conselho que a Glida de hoje, agora, falaria no ouvido, assim, da Glida que está começando? Um conselho, assim. Deixa eu falar para vocês. Alguma coisa, conta aí. Não compre curso, não fecha curso, não gaste o seu dinheiro com profissional que vive só de ostentar na rede social. Ah, eu tenho tal mansão, tenho tal carrão, ganhei muito dinheiro. Então, venha fazer meu curso, que aí você vai ter essa casa e esse carro. Porque talvez a casa é alugada, talvez o carro está financiado, talvez nada daquilo ali exista. E a gente viu muito isso em marketing digital, né? Não só em cabelo, a gente viu muito essa venda do sucesso, que na verdade nada mais é do que vender o sonho americano da conquista, né? E o brasileiro, ele abraçou muito essa cultura americana do consumismo e de medir o sucesso pela mansão, da casa e do carro. Então esse é um sonho americano que muitas vezes é inatingível, a pessoa não vai atingir, não que eu tô falando que é inatingível, que ninguém vai atingir, mas às vezes pode atingir, às vezes não, mas que de uma certa forma pode estar distante. Eu falo, começa a sonhar aos poucos e realizar, sabe, Márcio? Passo a passo, para não se E frustrar. a segunda coisa, profissional que fala que treinou outras pessoas. Ah, eu treinei fulano de tal. Eu treinei o Márcio Lemos. O Márcio Lemos é embaixador porque foi treinado por mim. Cara, se eu tô precisando de usar a história de sucesso do Márcio para eu me vender, cara, eu sou uma fraude. Não faz sentido eu ficar falando ali, eu treinei tal. Outra coisa, pessoa que não tá ali acompanhando o que tá acontecendo no mundo, tipo, o mundo tá falando de tal coisa, e ela tá lá atrás falando do que já nem tá existindo mais. Então, ela não tá atualizada, tá, gente? E outra coisa também, é gente que não estuda, que não desenvolve o seu diferencial, porque se você for pegar aqui, igual aqui, cada um tem o seu diferencial.
O Gilson tem um diferencial da história de vida dele, do corte de cabelo dele, de tudo que ele construiu no processo de mecha, de fazer cabelos difíceis e de superar a expectativa da cliente que vem frustrada de vários casos que não deu certo. O Márcio tem a história de vida dele e agora está destacando demais aqui, contando a história das clientes e ouvindo a história das clientes e proporcionando um atendimento muito humanizado. Cada um tem a sua particularidade. Então, se um profissional que vende determinado curso ou treinamento se anula disso e fica ali construindo um personagem que não existe, ele não vai te fazer crescer, entendeu, Márcio? E assim, quando eu comecei, eu vou falar para você que as minhas inspirações, que hoje, inclusive, eu converso com ele pelo direct, que são americanas e tal, ele até caiu um pouco disso de não se entregar ao mercado, de não procurar atualizar e tal, mas assim, muito talentoso, mas meio que o tempo engoliu. Então, assim, mas eu ainda assim continuo admirando ele. Ele continua assim entregando, mas poderia ter ido além, porque ele foi muito visionário. Gente, se vocês pegarem a história de grandes cientistas, músicos, artistas, são pessoas fora da caixa. São pessoas que para a sociedade são tidas como loucas, mal interpretadas, mal compreendidas. Eu, na minha adolescência, eu era a rebelde da família. A que a família reunia para fazer reunião, porque o futuro dela era virar hippie na beira da praia, era ir embora pro exterior fazer sabe lá o que. Eu era louca de louca. Minha mãe um dia desses me mandou um WhatsApp assim, Glaida, me desculpa, porque eu não sabia lidar com a filha que eu tinha. Porque eu tinha muita vontade de ir além. Eu tinha muita vontade de superar limite, sabe? Eu tinha muita vontade de crescer profissionalmente. Eu tinha muito sonho. E aquilo tudo eu não via de pessoas comuns. Eu via de pessoas extraordinárias. Se você pegar a história de Einstein, gente, quem inventou a lâmpada foi expulso da escola porque era indisciplinado. O cara dentro da casa dele com a mãe dele, ele inventou isso aqui, que tá deixando a gente bonita, que valoriza o nosso trabalho, pega a história de Einstein, pega a história de todo mundo. Então, eu acho que tem que ter um quê de revolucionário, que foi o que eu tive. Eu vi que não era só cabelo. Eu vi que eu poderia enfeitar a cliente, colocar um vestido bacana, colocar uma maquiagem, transformar ela numa bonequinha. Colocar brinco e tudo na mulher, eu lembro. Então, assim, depois disso, eu vi que quando o aluno chegasse para um curso, ele queria conhecer um pouquinho de mim, aí eu montei uma mesa para ele, igual eu tenho na minha casa. Então, assim, tem que ter esse toque, sabe? Assim, meio que... Certeza. Rebelde sem causa. Cara, o que eu falaria pro Gilson de anos atrás? É legal isso, né? Porque legal tipo assim, por mais que tenha 20 anos, na sua cabeça como se fosse 20 dias, você mas lembra, assim, a né? trajetória me fez entender o seguinte. Todo mundo tem o seu tempo. Todo mundo tem um tempo. Então, assim, não compare. Isso, eu vi isso no Instagram recentemente, eu achei isso muito massa. Eu vou tentar só encaixar no que eu vou falar aqui. Não tente medir o seu tempo com o tempo de outra pessoa, né? Com a mesma régua. Né? Isso. E a outra coisa, isso eu acho super importante, porque isso tira frustração, te mantém focado, entendeu? Você entender que o seu trabalho, uma hora vai dar certo. E dá certo. Você trabalhando da forma correta, sim. Outra coisa é ser sincero. Faz tudo com o que a Glaida falou. Hoje, você no educacional, você tem que ser sincero. Por quê? Eu lembro que muitos cursos que você pagava, às vezes com dificuldade até, às vezes de condução, para pagar o curso mesmo. Você chegava lá para fazer o curso, né, como aluno, e você via o profissional falando que fazia 40 cabelos por dia, que cobrava tantos cabelos, que nunca quebrou cabelo, que nunca estragou cabelo. Aquilo ia te diminuindo. Ao invés de você chegar no curso para você sair de lá grandão, sabe? Você sair de lá com outra energia, com outra força, a Glaida já presenciou isso, né, acontecendo com a gente. Você volta lá diminuído, porque você se sente um merda. Deu ruim pra mim. Né? A diferença é que muitas vezes você tem aquela garra, por exemplo, a pessoa acha que vai te diminuir e você volta mais forte ainda. E graças a Deus eu sempre tive isso. Eu falava, não, desistir não é opção. Não tem como, eu tô subindo uma escada que se faltar um degrau tem que pular, porque se eu voltar, descer a escada de novo, eu vou pro abismo. Então eu tenho que continuar subindo. Então desistir não tinha como. Desistir não é uma opção. E aí eu seguia firme e forte. E eu vi isso algumas vezes, mas eu encontrei nesse longo caminho profissionais sinceros. Profissionais que falavam a mesma linguagem do que acontecia no dia a dia. Sabe, olha, já aconteceu, eu já estraguei o cabelo, já quebrei o cabelo, já fiz isso, já fiz aquilo outro. E eu vou te mostrar, eu vou te ensinar o caminho
que eu descobri para não acontecer isso, para você não acontecer. Ou se acontecer, você vai ter essa e essa e essa opção para resolver o problema. Profissional sincero, profissional que realmente fala o que você precisa ouvir e realmente está te conduzindo para um caminho correto, um caminho certo, um caminho assertivo, um caminho que vai te fazer crescer. Não aquele profissional que te coloca lá em cima, mostra que ele tem uma Ferrari, mostra que ele tem não sei o que lá, fala que ele faz 1 milhão de cabelo, que desses 40 cabelos, nenhum cabelo dá errado, é o cara te coloca, vai só te trazer, né, te frustrando. Então, depois que eu passei por essa etapa, aprimorei meu trabalho, que nós viramos, né, fomos para o educacional, Márcio, no palco, eu falo exatamente a linguagem cotidiana de um profissional, mostro onde eu errei e mostro o caminho que eu achei para resolver aquele problema, né, porque eu nunca fui um profissional de culpar quando eu erro, eu culpo a cliente, culpo o clima, culpo o produto, culpo tudo. Não, eu não sou esse tipo de profissional, eu culpo a mim. Falo, não, o erro está em mim, e eu vou procurar a solução. O que eu fiz de errado para mim resolver? E aí eu passo para os alunos, as pessoas que estão ali me acompanhando, qual foi a estratégia que eu criei para mim, para ele, se acontecer aquele problema, ele resolver, e para não acontecer aquilo com ele. Então eu realmente estou facilitando a vida do cara. Você tá me entendendo? E eu estou dando sim uma possibilidade para o cara crescer. E é isso que essa é a regra principal que eu criei no educacional. Então é isso que eu falaria para o Gilson de antigamente. Eu falo assim, cara, procure pessoas certas, pessoas que realmente vão te agregar na sua vida. Não frustre com esses falsos educadores, né? Falsos profissionais, falsas pessoas, né? Falsos seres humanos, porque se você cria um problema, se uma pessoa te procura frustrada, querendo crescer, e se você cria um problema na vida daquela pessoa, principalmente emocional, a ponto de fazer a pessoa desistir, você é uma pessoa mau caráter. Então, você não é só um profissional mau caráter, você é um ser humano mau caráter. Então, assim, procure sempre pessoas sinceras, pessoas que realmente vão te fazer crescer. E as pessoas problemáticas, essas pessoas que te fizeram mal, deixa pra lá que a vida resolve com elas. Então, seria basicamente isso. Entendi. Eu vi que grandes profissionais, assim, como a gente, vieram aí do interior, como vocês, que cresceram demais, romperam a bolha, tá a nível internacional, o bicho tá pegando e tal. Só para causar uma assim, quem sabe, né? Vocês pensam em ir para uma grande cidade, uma capital, fazer um negócio maior, migrar, já que a cidade é pequena para vocês? O olhinho tá brilhando, né? Nós vamos aí. Trabalhar junto com o Márcio. Alô, agenda aberta. Alô, graças a Deus. Gente, uma cliente falou esses dias, que a gente falou assim, Timóteo tá pequeno. Falou já que eu acho muito que tempo. sabe, Márcio, é a cereja do bolo. Ela falou, eu acho que é a conquista de toda a batalha, de tudo que vocês enfrentaram. E esse é o nosso projeto, né? Na verdade, já era pra gente ter saído há muito tempo. A gente ficou preso lá por causa dos nossos pais, né? Que a gente tem esse carinho e tal da convivência. Porém, nos últimos anos, a gente teve em 2022, as 4 viagens seguidas de trabalho, os voos foram cancelados, assim, de remarcar, de dormir em outro lugar, porque é aeroporto pequeno, então é um voo por dia, se deu algum problema ali de atraso de hora, acabou. E a gente perdendo o dia de trabalho, então começando a ter que ir antes, e aí a gente começou a ver que já estava surgindo as dificuldades, né? A gente estava na nossa zona de conforto, e é onde os sonhos morrem, tá, galera? Zona de conforto é onde seu sonho morre. Se você tá lá na Netflix, no domingão, vida boa, não quero sair daqui nunca mais, querida. Ali você tá indo embora tudo que você queria. O seu apartamento novo que você queria comprar, o seu carro que você queria trocar, a sua viagem que era seu sonho fazer, tudo... Tem que ver se vale a pena, tá né? tudo ficando um pacotinho de pipoca na Netflix. Então, tem que ter aquele incômodo chato, sabe? E aí a gente tá começando a ter esse de novo. A gente ficou muito tempo, na verdade, acomodadinho aí. E agora é hora de furar a bolha. Há mais de um Agenda aberta ano... pra BH, né, Márcio? Há mais de um ano a gente vem... Eu acredito que mais de um ano que a gente vem conversando sobre isso. Agora a gente tá mais estruturado, porque eu acabei de abrir o salão. Então, a novidade é que o Gilson e a Glória, eles vão começar a atender lá, em Belo Horizonte, lá no meu espaço. Verdade. E assim como o Timóteo ficou pequeno para eles num curto espaço de tempo, eu acredito que o novo vai ficar pequeno para vocês também, muito rápido. E quem sabe a gente aí não faz um negocinho. Cara, coisinha são diferente. 3 doidos, Ó, né? 3 doidos. Ó, olha que engraçado. O Márcio falou comigo.
Que esse ano ele tava incomodado, que esse ano era um ano Da virada. de virada. Um ano de Ou grandes vai ou vitórias. racha? A Gladinha, a gente já tá incomodado há um bom tempo. E eu falei com ele que eu tava com a mesma sensação, porque a gente tá na mesma energia, gente. Nós somos seres humanos que entendemos que a gente precisa progredir. Na verdade, o ser humano tá nessa terra pra progredir, cara. A gente tem que evoluir o tempo todo. E é o que a Glória falou. Se você acomodar, é como se você estivesse desistindo dos seus sonhos. Você tá seus se objetivos. entregando e a gente não se entrega, Jamais, querido. Eu sou jamais. brasileira e não desisto, ó. Nunca. E quando a gente percebe que os problemas começam a atrapalhar os nossos objetivos, a gente tá na hora de a gente tomar uma decisão. E é isso que a gente vai começar a fazer, do jeito certo, né, Márcio? E o Márcio, cara, tem presente maior nessa vida que Deus deu pra gente do que ter essa amizade, essa influência com o Márcio, que é um ser humano bacana, um cara, um mega profissional, um cara que não deixa o comodismo atrapalhar os sonhos deles, é sonhador como a gente. E outra coisa É isso, cara, também, bora. gente, que é muito legal falar aqui pra vocês. Às vezes você pensa assim, não vou fazer amizade e tal, que é concorrência. E até a Gay, né, falou isso pra gente, né, que o colaborativo, ele vence o competitivo, que o Will falou pra ela, o Willy Morales. E assim, a gente aqui é um exemplo. A gente tem amizade com o Márcio desde 2017. E eu posso falar que o tanto que esse cara cresceu, o tanto que ele desenvolveu, mas ele continua essa mesma pessoa. Brincalhona, humilde, carismática, que cativa onde passa. Então, assim, não tem estrelismo, sabe? Isso é o que fica de mais bonito, porque o que eu falo que é assim, é tão louco isso, que igual nesse último evento que a gente foi de São Paulo, no treinamento, eu fiz os stories bonitinho, mostrando lá o evento, a equipe, a gente... E aí, quando a gente foi pra bagunça, pra noite, bebendo, brincando, que eu recebi direct, como eu faço pra entrar pro time? Eu quero eu quero estar aí com vocês. As pessoas querem estar nos momentos de alegria, nos momentos de brincadeira. Então, assim, às vezes você tá com um bloqueio aí. Não. É profissional, é meu concorrente. Não vou E às vezes você tá com um bloqueio de viver coisa tão boa, gente. Porque o que fica são essas lembranças, não é, Márcio? O que fica desses anos, tudo que a gente viveu de legal. É a churrascada, o banho de piscina de madrugada lá na Trans, que era a fazenda. E todo mundo juntando dinheiro para comprar cerveja e fazendo churrasco. É isso que fica, cara, gente. tem profissional... E isso torna a vida muito mais leve. Exatamente. Tem profissional que... é o que a Glória falou, ele mesmo se sabota, né? Tem ser humano que se sabota, mas tem profissional nessa área nossa. Ele se sabota, ele acha que se ele seguir o outro profissional, se ele curtir a foto dele... Se ele aproximar dele, se fizer um stories dele, algo do tipo, pegando como referência a rede social, né? Porque a rede social hoje é interação, né? Hoje a rede social te mostra se a pessoa tem carinho por você ou não tem. É nítido, fica claro isso. E, na verdade, a pessoa tá perdendo a oportunidade de se aproximar de pessoas ali que poderia até agregar na vida dela. Não só alegria, como a Glória falou, alegria, que isso aí não tem preço, né? Alegria, ser um bom... É mais leve quando você tem alguém pra apoiar, A né? gente, quando se encontra, é 90% de alegria, de bate-papo e 10% de falar de trabalho. É mesmo, é só risaiada e brincadeira, né? É coisa maravilhosa. E a profissão uniu a gente. Então, assim, tem profissional que se bloqueia. Então, é isso, cara. Se joga no mundo, mulher. Meu cabelo. Vai lá, gente. Vai viver. Vai viver. Isso, se joga. Junta as malas e vai. Ontem eu levei vocês lá na Praça do Papa, vocês viram a cidade, né? Sabe o que eu falo, Gilson? Se a gente abrir um salão de 500 metros quadrados, colocar lá dentro 20 profissional e não sei o quê, se pegar um raio de 50 metros, e colocar aquelas mulheres dali, daquele raio, para que a gente fidelize ela, a gente não dá conta de atender. Não dá conta de atender. Sim. E você viu o tamanho que é a cidade? Tem necessidade. E tem gente que acha que tá saturado, que não tem. Não tem necessidade. Ontem você falou comigo o quê? Você finge leitão para poder... Pra boi mamar deitada. Mas isso que a gente falou é sério. Eu, Gilson, eu não gosto de, tipo assim... Eu vivo bem, eu como bem, eu ando num carro bom, eu tenho um salão legal, eu tenho amizades ótimas, mas eu não consigo falar pro cara, e que não é uma verdade, que se ele for no meu curso, que se ele comprar uma mentoria minha, ele vai ser isso tudo da noite pro dia. Não acontece. Verdadeiro. Se fosse uma receita de bolo, tava todo mundo assando. Sim. Mas eu acredito que é um negócio que dá pra fazer. A Glaidinha falou, tipo assim, eu acho que é feio é o cara tentar falar pro cabeleireiro que ele vai passar pra ele a receita do sucesso pra ter o carro top e a casa top. Isso é mentira, que não existe essa receita, mas é totalmente, como você disse, acessível. Porque você, Glaida, eu, temos outros aí, Gilson, William Leite, Gilson Robson, William Leite, é uma turma grande que vive uma vida boa. Sim.
New Vale, que tem... Vai, eu vou ficar falando aqui todos. Sim. Todos têm todo uma vida mundo. boa, mas você vê, os sérios mesmo, os que são sérios, eles não falam pro cara que ele tem a receita do sucesso para aquilo, porque aquilo é um trabalho árduo, demora Sim. tempo, você planta, você cuida. Trabalho de formiguinha, né? Porque o povo acha que é o seguinte, eu vou plantar e vou colher. Uhum. Plantar é fácil, difícil é você cuidar Sim. até dar fruto. E também, assim, eu penso que até a cliente, ela não quer um profissional ambicioso, que vê ela como um cifrão. Eu, como cliente, eu me sinto usada, eu não Nossa, quero. verdade. Quando eu vou numa loja, eu quase não vou, mas se eu vou, experimento a roupa, é a mesma coisa, gente. De você colocar uma roupa, ela fica horrível em você. Você abre a porta, assim, do provador e a vendedora fala, amiga, você tá linda, eu amei. Você sabe que aquilo tá feio, mal fechou, não tá legal. Então, assim, é a mesma coisa dessa pessoa que vende esse sucesso que não vai existir, porque é um fator, é um monte de coisa. Então, assim, as pessoas percebem. Então, o que a gente quis dizer aqui é que a nossa troca é genuína, a construção da nossa carreira, né, dos nossos colegas, colaboradores, nossos amigos, foi genuína e que cada um tem a sua. Então, assim, o meu jeito de pegar no copo é um, o jeito de outra pessoa pegar no copo é outro. E às vezes você vai e ouve um mentor falando isso e usando algumas estratégias assim, que com você não vai dar certo. Por exemplo, quando a gente começou, a gente fez um curso de mecha que era voltado para o atendimento da mulher de capital. A mulher de capital, ela sabe que é tonalização, ela tonaliza com frequência o cabelo, ela usa muito babyliss. É diferente de uma mulher do interior, que às vezes ela faz a mecha e ela não vai voltar com tanta frequência. Então, eu tive que começar a entender do meu mercado. Então, se eu ouvisse só a maneira como o profissional ali me ensinou e como ele aplica em São Paulo, uma cliente de São Paulo, às vezes, ela é diferente de uma cliente do interior de Minas, entendeu? A rotina, a vida, o tempo, o que ela sabe, o que ela não sabe, o que ela quer, o que ela não quer, o que ela busca. Uma mulher urbana é diferente de uma mulher do interior. Então, assim, você, né, como profissional, é isso, é buscar aí histórias, mas não anular a sua. Não esqueça da sua jamais. Acho que essa que é a mensagem importante. Você lembra que eu falei que eu ia falar o que precisa fazer para virar embaixador, para ser renomado, para poder conquistar tudo aí que a gente vem conquistando e que as pessoas sentem vontade de conquistar. Sabe o que eu penso? Você tem que pegar o seu jardim e aí você cuida dele. Porque quando seu jardim está bem cuidadinho, as borboletas vêm. Você entendeu? Exatamente. Então, o que eu quero dizer com isso? Falou Cuide, o que a Gui, né, fala, é você a sua própria marca. Isso é verdade. Porque a Trans só vai te chamar para ser PhD, embaixador, Translover, se a sua marca for forte. Então, antes de pensar em ficar forte depois que a marca te chamar, fica forte antes que ela te chame. Exatamente. Porque mesmo que ela te dispense, você ainda é forte. Ainda é forte. Fortaleça a sua marca, cuida do seu pessoal, aprenda uma oratória legal, como se apresentar, como se vestir, como se posturar na frente da cliente. Hoje, o YouTube, ele é de graça e para todos. Porque aqui você tem curso de oratória, de colorimetria, de Sim. postura no palco. Gil, você tem curso de tudo, de inglês, de espanhol, de tudo, de graça. Tá aqui, ó, YouTube. Você joga aqui, você se forma um profissional. E o que a Gládia falou, tá perdendo tempo no Netflix, tá perdendo tempo nos vídeos engraçados no TikTok, tá rindo, mas tá chorando por dentro. Então, ao invés de ser uma árvore bonita, cheia de folhas, eu acho que a gente tem que, principalmente, descobrir o objetivo da gente, Sim. de vida, para que a gente consiga alimentar outras pessoas. Vou te explicar por que você dá certo, por que você dá certo, por que eu tô dando certo. 0 a 100 foi o primeiro curso que eu lancei na minha vida, que foi sucesso absoluto. Toda vez que eu lanço, vende, toda vez que eu lanço, vende. Já lancei PhD em mestras, não vendeu. Já lancei mestras, Power Platters, não sei o que, Louro do Sonho, não sei o que, não vendeu. Sabe por que não vendeu? Porque era coisa pro meu ego, pro meu sucesso, para me fazer, para que eu me sentisse bem. Depois que eu criei 0 a 100 e que eu comecei a realmente ajudar as pessoas a sair de uma situação X e para uma situação melhor, a coisa melhorou e começou a vender. Sabe por quê? Porque não é para mim, é para os outros. Nossa. E você quer? A melhor maneira de você agradar um pai é você ajudando o filho dele. Sim. Então você quer agradar a Deus e receber tudo que ele pode te dar de bom? Ajuda o filho. Ajuda o filho dele. Parabéns, irmão. Entendeu? Ontem a gente foi no restaurante e eu falei pra vocês, gente, vamos pegar aqui, ó, porque eu faço isso sempre. E eu não filmo, não fico mostrando pros outros. A gente vai em bons restaurantes, igual a gente foi ontem. A gente degustou pouca coisa porque a conversa tava demais. A comida sobrou inteira na mesa.
o restaurante ia jogar fora. O que nós fizemos? Juntamos, colocando a sacolinha. Antes do cara pegar, eu falei para você, Gilson, olha o tanto de Deus abençoe que ele vai falar. Na hora que eu entreguei para ele, Deus abençoe, que Deus te abençoe. Que Deus... Então, eu descobri que não tem maneira melhor de colher bons frutos do que ajudando os filhos de Deus. E ajudar você, ajudar a Glaida. E assim, eu vejo que esse é o verdadeiro plantio, sabe? Sim. Porque eu sou pai, eu sei, quando alguém fala assim, sua filha te ajuda, minha filha é linda, não sei o que, eu me encho todo. Então eu vejo que a melhor maneira da gente honrar Deus... E isso entra muito em algo que eu acredito muito, né? Que quando você deseja o bem pro seu próximo, automaticamente esse bem... Não que a gente faça isso pensando na retribuição, né? Porque, na verdade, isso tem que ser um padrão de vida para você, que é ser um ser humano bom, ser um ser humano agradável, procurar não ser santo, né? Porque a gente não consegue. Isso aí é só Jesus Cristo mesmo. Mas tentar fazer as coisas certas e principalmente de uma forma que você agregue positividade na vida de outra pessoa, não frustração, não problema, entendeu? Igual, por exemplo, você passar o conhecimento da forma correta, né, que tem a ver com o educacional, por isso que a gente está aqui hoje, que você tem os seus princípios de ensinamento, tem tudo a ver com o da gente, que a gente acredita, que é passar a verdade, mudar a vida das pessoas mesmo, e quando a gente recebe algumas mensagens de alguns profissionais comentando sobre o quanto a gente foi importante na vida deles, questão de crescimento, de que a gente mudou a vida deles realmente, aquilo tem muito mais valor do que qualquer outra coisa. Do que então, qualquer outra moeda. E a gente sabia que a gente mudou a vida de um colaborador que trabalha com a gente, de uma cliente, né, como a Glaida disse, fez com que ela se sentisse melhor. Às vezes a pessoa está passando por um problema ali, né, e através do seu trabalho você conseguiu fazer a vida dela não pensando nela como cifrão, né, do jeito que a Glaida falou. E eu acho que é isso, é o meu princípio de vida e o nosso princípio é esse, tá sempre fazendo bem para as pessoas, entendeu? E o próximo, o aluno que te procura, a cliente que te procura, o colaborador que está ali do seu lado, né, as pessoas ao seu redor, que isso automaticamente se reflete como coisa boa. É uma semente que você planta que não para de dar fruto. Isso vai só... Eu sempre falo assim, de manhã quando eu acordo eu tenho uma mentalidade, assim, eu tenho o caderno das metas, eu faço o caderno dos sonhos, eu coloco um mural, e todos os dias de manhã eu acordo e eu falo assim, para mim talvez seja só mais um dia, ou mais um dia, mas para uma pessoa é uma nova história. Então eu sempre tento surpreender alguém. Então, seja cliente que vai me contar da vida dela, eu vou lhe construir um relacionamento, seja alguém que eu vou encontrar pelo caminho e fazer alguma gentileza. Na sexta-feira, eu estava na padaria, eu fui fazer meus cílios e aí o semáforo fechou. Aconteceu um monte de coisa que eu atrasei. E aí, eu na fila para comprar o pão, a menina na minha frente, o pão dela tinha dado R$8 e pouco e ela só estava com R$6. E ela ali, aflita ali, olhando para a mulher, aí eu virei para a menina do caixa e falei assim, deixa que eu vou pagar o pão dela. E aí ela foi embora. E aí, assim, ela assustou com aquilo e eu pensei assim, tudo aconteceu pra eu estar na fila junto com ela. É isso aí. É isso aí. Gente, ó, foi muito bom conversar com vocês. Eu sempre finalizo esse podcast falando para as pessoas, Gilson, que é o seguinte, a Glaida falou de um livro que ela leu, eu falei do YouTube aqui que a gente consegue se formar de graça, não tem desculpinha que não tem condição financeira. Mas se tá dando certo para você, se tá dando certo para você, foi justamente por isso que você falou, essa questão de você querer sempre o bem do próximo. E o segredo mesmo, que eu descobri, graças a Deus, ainda faz pouco tempo, mas que num curto espaço de tempo mudou minha vida, tá disponível para todo mundo. Eu não tô falando de religião, eu não tô falando do cara que é espírita, do cara que é evangélico, do que é budista, não tô falando disso, tá? Porque até o ateu segue o que eu tô falando aqui. Quer ter sucesso na vida? Quer ter tudo bonitinho? Pega o livro, Bíblia, e lê como livro. Eu não tô falando pra você ler como livro de estudo que a religião adotou, que a religião que adotou o livro para estudo. Mas a Bíblia é um livro. E é um livro que quando a gente nasce, ele devia estar amarrado no pé. Sabe por quê? Porque, igual eu te expliquei antes, você compra esse iPad aqui, ele vem com manual de instrução, você compra esse microfone, tem manual de instrução, essa televisão tem manual de instrução para você saber mexer, para você ter o melhor desempenho da televisão. Você quer ter o melhor desempenho da vida, andar nos melhores carros, andar na melhor praia, visitar os melhores hotéis, sabe por quê? Porque Deus fez a gente para a gente aproveitar o que tem aqui. Sim. Então você quer aproveitar? É muito fácil. Pega o manual de instrução. Porque lá dentro está falando o que você tem que fazer para você aproveitar. Se você fizer aquilo ali e não começar a aproveitar,
aí, meu amigo, realmente não vai dar certo. Mas se você verdade. fizer, é 100% de chance e certeza que vai dar certo. É isso aí. É Deus. Obrigada, Jesus. Obrigado, viu, gente, pela participação. Vocês foram incríveis. Sempre Dá pra ficar juntos 2 e horas aqui, né, misturados, conversando. Sempre juntos e Nós que misturados, agradecemos, sempre. Foi top. Gente, obrigado. Agora eu vou levar eles ali pra jantar, né? Comer alguma coisinha. É isso. Beijo.